Ok, vamos ver agora como resolver alguns exemplos de integrais de linha envolvendo campos conservativos. Primeiro exemplo, quero calcular a integral de linha desse campo aqui na curva dada por essa parametrização. O método que a gente estava usando antes para calcular integrais de linha envolve pegar o x da parametrização, que seria até o cubo, substituir lá na função, pego o y, que seria isso aqui, substitui lá também, calcula a derivada do r', faz o produto escalar com v e aí calcula a integral, ok? Mas vocês podem imaginar que se eu pegar esse x e esse y, substituir ali e ainda multiplicar pelas derivadas disso aqui, vai dar uma expressão horrível para fazer a integral, ok? Então esse caminho provavelmente daria muito trabalho, se é que a gente conseguiria resolver a integral. Então vamos tentar outra maneira, ok? E a outra maneira vai depender do meu campo ser conservativo. Então, o primeiro passo para tentar uma maneira alternativa de resolver é ver se o campo é conservativo. Bom, para ver se o campo é conservativo, lembra que a gente pega a coordenada x, então chama de P, pega a coordenada y, chama de Q, aí calcula a derivada do P em relação a y e a derivada do Q em relação a x. No caso, derivando isso aqui em relação a y, deixa o exponencial quieta, deriva o seno, vai dar cosseno. Derivada de Q em relação a x, deixa o cosseno de y quieto, derivada exponencial vai dar ela mesma, então dá aquilo ali. As duas derivadas deram iguais. E além disso, as derivadas, o plano, estão bem definidas no plano todo. O plano todo é simplesmente conexo, porque não tem nenhum buraco, não está faltando nenhum ponto. Então, satisfaz todas as condições para o campo ser conservativo. Ok? Bom, agora que a gente sabe que o campo é conservativo, a gente tem várias ferramentas extras para calcular a integral de linha. Uma delas é achar a função potencial. Ok? Para achar a função potencial, lembra que a gente pega a função potencial, vai ser uma função cujo gradiente é igual ao campo. Para o gradiente da função ser igual ao campo, a derivada em relação a x tem que ser igual ao componente x, então exponencial vezes seno de y. E a derivada em relação a y tem que ser igual ao componente y, então exponencial de x cosseno de y. Então eu tenho que resolver esse sistema de equações diferenciais. Bom, eu posso pegar uma das derivadas, por exemplo essa aqui, uma derivada em relação a x, então f vai ser a integral disso aqui em relação a x. Okay? Então eu poderia ter pego essa aqui, que é a derivada em relação a y, e integrar em relação a y. Nesse caso, tanto faz. Bom, se eu for integrar isso aqui em relação a x, o y é uma variável independente, então isso aqui eu posso tratar como uma constante, integra sua exponencial vai dar ela mesma, então vai dar exponencial de x seno de y. Como aqui era uma derivada parcial, quando eu integrar em relação a x, eu posso ainda acrescentar uma função de y, ao invés de simplesmente mais uma constante. E aí, para determinar essa função de y, eu vou pegar agora essa expressão aqui da f e substituir aqui. Então, aqui eu tenho a derivada de f em relação a y, então pega essa f aqui, deriva em relação a y, aqui vai dar exponencial cosseno de y, e aqui vou ter a derivada de g em relação a y. Eu quero que isso seja igual àquilo, então chego nisso aqui. Aqui tem exponencial de x cosseno y, cancelo com exponencial de x cosseno y, vai sobrar a derivada de g em relação a y igual a zero, o que quer dizer que g vai ser uma função constante. O valor da constante não importa, então vou escolher zero, por exemplo. Substituir de volta ali, então minha função f vai ser simplesmente exponencial de x seno de y. Pronto, achei minha função potencial daquele campo. O que eu faço com ela agora para calcular a integral de linha? Bom, só usar o teorema fundamental das integrais de linha, que diz que a integral de linha do campo conservativo ao longo da curva é igual à função potencial calculada no ponto final da curva, que seria o r de t calculado lá em t igual a 1, menos a função calculada no ponto inicial, que seria esse r de t calculado no tempo inicial, que é zero. Okay? Então, pega t igual a 1, substitui ali, vai dar 1π sobre 2. Pega t igual a 0, substitui ali, vai dar 0π. Ok? Aí pega essas coordenadas, joga naquela função f que a gente já encontrou. Então, vou ter exponencial de 1, seno de π sobre 2, depois pega as coordenadas do outro ponto e joga lá, faz as contas, você chega na resposta. Então, esse é o valor da integral de linha. Tá joia? Então, esse é um método extra que a gente tem quando o campo for conservativo. Outro exemplo.
quero calcular a integral desse campo aqui, nessa curva aqui da figura, ok? Bom, primeiro problema que eu tenho é que eu não teria a menor ideia de como parametrizar essa curva, né? É uma curva bem complicada, joia? Então, resolver a integral de linha na força bruta por parametrização tal, fora de questão. Vamos tentar ver se o campo é conservativo. Okay? Então, pega lá a coordenada x do campo, chama de p, coordenada y chama de q, calcula a derivada do p em relação a y, como aqui não tem y, a derivada vai dar zero. E calcula a derivada do q em relação a x, como aqui não tem x, também vai dar zero. Então, as duas integrais deram iguais, ok? Só que eu tenho um probleminha que esse campo tem uma descontinuidade aqui, né? Quando o y for zero, ou seja, quando eu estiver em cima do eixo x, o campo vai ter descontinuidade. Então, ele não vai ser conservativo no plano todo, porque ele nem existe no plano todo, né? Em pontos do eixo x ele tem descontinuidade. Mas ele vai ser conservativo em qualquer região simplesmente conexa que não pegue o eixo x. Então, por exemplo, se eu pegar o semiplano superior todo, é simplesmente conexo, porque não tem nenhum buraco faltando no meio do semiplano superior. E minha curva está toda contida nele, né? Ok. Então, dá para eu considerar o campo como conservativo só no semiplano superior, já funciona para essa curva. Ok. Bom, se a gente fosse fazer como no exemplo anterior, eu teria agora que encontrar a função potencial, né? Ok. Só que nesse caso, para encontrar a função potencial, eu teria que montar aquele sistema de equações. Uma das equações seria que a derivada de f em relação a x igual a essa componente x aqui. Aí eu acabaria tendo que integrar essa função aqui, e essa função aqui não tem uma integral que a gente saiba fazer. Ok? Então, esse caminho também não vai funcionar. Bom, que outra ferramenta a gente tem no caso de campos conservativos? A gente já viu que campos conservativos, as integrais são independentes do caminho. Então, o que a gente vai fazer é usar isso para trocar aquela curva lá que estava muito complicada de parametrizar por uma outra curva mais simples que ligue os mesmos pontos. Ok? No caso aqui, a escolha é bem óbvia, né? A curva mais simples ligando esses dois pontos aqui vai ser simplesmente esse segmento vertical, começando aqui e terminando ali. Então, vou trocar aquela curva complicada por essa curva C' em vermelho, que é mais fácil de parametrizar. Parametrização aqui, como aqui é vertical, então x está constante em 1. Posso pegar o y como sendo t, com t variando de 1 a 2, aí eu vou justamente percorrer aquele segmento. Ok? Aqui, posso pegar direto essa parametrização, calcular o dx e o dy. Como o x é constante, o dx vai ser 0, como o y é t, o dy vai ser igual a dt. Ok? Então agora já tenho tudo para jogar na minha integral. Eu vou usar aquela fórmula de que integral, aliás, primeiro vou simplesmente escrever que a integral na curva C original vai ser igual a integral na curva C' nova, por independência de caminho, pelo fato do campo ser conservativo. E aí vou, para calcular a integral nessa nova curva, vou usar aquela fórmula lá, que é a integral de v dr. Uma das maneiras de escrever é vx dx mais vy dy. No caso, nessa curva aí, o dx deu zero, então isso aqui vai desaparecer, vai dar zero. Componente y do campo é 1 sobre y, só que o meu y é igual a t, então vai ficar 1 sobre t. E o dy deu igual a dt. Então, tem o dt aqui. Então, sobrou simplesmente uma integral de 1 sobre t dt, de t igual a 1 até 2. A integral de 1 sobre t vai dar ln do módulo de t, substitui t por 2 e por 1. No final, vai dar ln de 2, já que ln de 1 é 0. Ok? Então, está aí mais um método para calcular integrais de linha quando você sabe que o campo é conservativo. Você pode trocar sua curva complicada por alguma curva mais simples, um segmento de reta, ou às vezes dois segmentos, um segmento inclinado, o que for mais conveniente dependendo da situação. Mais um exemplo. Eu quero calcular a integral desse campo aqui, esse campo f, que é menos vetor r sobre o módulo dele ao cubo, onde o vetor r é aquele vetor posição, que a gente já viu na aula de campos vetoriais, que as coordenadas são simplesmente x, y, z, ao longo de um triângulo com esses três vértices aqui. Ok? Bom, a
até daria para fazer parametrizando, ok? Porque o triângulo, os lados vão ser segmentos de reta não é tão difícil de parametrizar, mas seriam 3 trabalhos, né? Eu teria que parametrizar os 3 lados separadamente, fazer uma integral em cada um deles, depois somar tudo, e esse módulo aqui seria raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado, que também provavelmente daria uma expressão chata de integrar. Então daria para fazer, mas provavelmente seria bem trabalhoso. Ok? Bom, o que a gente vai fazer então? Bom, eu vou dar uma informação para vocês, que a gente ainda não falou, mas que eu vou deixar como exercício para vocês fazerem. Mostrar que esse campo aqui é conservativo. Tá? A gente já viu esse campo lá na aula de campos vetoriais, é o chamado campo inverso do quadrado. Ok? E ele aparece muito em problemas de física, e uma das propriedades que ele tem é ser conservativo. Então, aqui dá para você mostrar que ele é conservativo, achar a função potencial deles, vou deixar como exercício para vocês. Na verdade, ele vai ser conservativo no espaço todo, exceto na origem, porque na origem o módulo de R vai ser zero, então vou ter zero no denominador. Okay? Mas tirando a origem, todo o resto do espaço ele é conservativo. Bom, sabendo que ele é conservativo, como é que eu vou fazer para resolver esse problema? Nada mais fácil. O triângulo é uma curva fechada, né? Ok? E integrais de campos conservativos em curvas fechadas, a gente já viu que sempre dão zero. Ok? Então essa integral vai dar zero, desde, é claro, que os lados do meu triângulo, a minha curva, não passe pela origem, ok? Porque na origem tem a descontinuidade. Mas as coordenadas desses betas aqui são todas positivas, então o triângulo vai estar todo lá no primeiro octante, então não vai ter como passar pela origem. Ok? Então, tá aí a resposta. Simplesmente pelo fato do campo ser conservativo e minha curva ser fechada, eu não preciso fazer conta nenhuma, já posso dizer de cara que a integral vai dar zero. Ok? Como eu falei, vou deixar como exercício para vocês mostrar que aquele campo realmente é conservativo. Ok? E que a potencial dele vai ser essa função aqui, 1 sobre o módulo daquele vetor R. Então, 1 sobre raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Joia? Então, é só pegar, usa coordenadas cartesianas mesmo, calcula o gradiente dessa função, você vai ver que dá justamente aquele campo F lá. Ok? Então, é conservativo. Não deixem de fazer, porque é um exercíciozinho um pouquinho trabalhoso, mas é importante vocês fazerem. O último problema, quero mostrar que esse campo, dado aqui nessa figura, não é conservativo. Tá? Bom, como é que a gente vai fazer isso se eu não dei a equação do campo? Ok. Sem a equação, como é que eu vou calcular aquelas derivadas parciais? Como é que eu vou tentar achar a função potencial? Como é que eu vou tentar fazer qualquer coisa? Bom, a ideia aqui vai ser o seguinte. Eu vou pegar essa curva em vermelho aqui, tá? E tentar mostrar que a integral dela não dá zero. Okay? Porque se o campo fosse conservativo, a integral numa curva fechada teria que dar zero, né? Bom, sem saber a fórmula do campo, nem a fórmula da curva, como é que eu vou conseguir calcular, ou pelo menos mostrar, que essa integral não dá zero? Bom, a ideia é observar que essa curva, ela mais ou menos que segue a direção do campo, né? A direção em que as setinhas estão apontando. Não exatamente, tá? Então aqui, por exemplo, o vetor está apontando para cá, minha curva está vindo para lá. Mas o que importa é que o ângulo está sempre, o ângulo entre a curva, entre o vetor tangente da curva, ok, e o vetor do campo é sempre agudo, menor que 90 graus. Ok? Às vezes está praticamente na mesma direção, às vezes abre um pouquinho o ângulo, mas está sempre apontando em ângulos agudos. Ok? Se os dois vetores formam um ângulo agudo, o produto escalar deles é positivo. Tá? Então, o que vai acontecer? A gente já viu que uma das maneiras de calcular a integral de linha é usar aquela fórmula de que V escalar dr é V produto escalar com vetor tangente, ds. Só que se o V escalar t vai ser sempre positivo ao longo da curva, não tem como essa integral aqui dar zero. Ok? Porque eu vou estar integrando sempre valores positivos, não vai ter como cancelar e dar zero. Então essa integral vai ser positiva. E como eu falei, se o campo fosse conservativo, a integral teria que dar zero.
Como não deu 0, então já sei que o campo não tem como ser conservativo. Tá, ok? Então é isso. Tá? Então já deu para vocês perceberem. Espero que campos conservativos são muito úteis porque você tem um monte de ferramentas diferentes para tratar as integrais de linha deles, além do método bruto de fazer a parametrização que a gente estava usando antes. Ok? Então tá bom. Por enquanto é isso.